vamos começar aqui, hoje, já essa parte da formulação. No caso de barra, então, se a gente compara com essa figura que eu tenho aqui, uma geometria bidimensional, quer dizer, o processo de particionamento ele é arbitrário, ele tem que ser decidido pelo analista. No caso de uma treliça, a coisa já começa bem mais simples, porque fisicamente cada barra que se estende de um nó, de uma junção a outra, ele vai ser considerado um elemento finito. Então, o nosso ponto de partida já está um tanto mais simples. Então, a ideia é que a gente comece a tratar de um único elemento. Essa sempre é a ideia. Tá? Nós vamos fazer a formulação que representa o comportamento de um elemento. Depois a gente vai ver onde que esse elemento está dentro de uma estrutura grande. Tá? Então, o tipo de elemento que nós vamos considerar que é o mais simples que tem é aquele que é definido apenas por dois nós, um nó em cada extremidade. Existem, podem ser definidos elementos então com mais nós, com um nó intermediário, com dois nós intermediários, etc., conforme a necessidade. Mas aqui, para começar, vamos começar com uma situação mais simples, que são dois nós. Tudo aqui, nesse método, ele tem que ter uma notação muito bem feita, porque lembra que tudo aqui visa ser programado. Tá? É um método que só existe dentro do ambiente computacional. Então, uma das primeiras consequências é que a gente tem que fazer uma mudança, quer dizer, aquilo que a gente usava quando nós estávamos tratando dos problemas de resistência materiais, até a aula passada. Você pegava uma viga que tinha seção, você botava letras A, B, C, não era isso? Isso agora é impossível de ser feito. Você vai ter estruturas que vai ter 1 milhão de nós. Então as coisas todas vão ter que ser numeradas. Então você tem, os nós são numerados. Então a primeira coisa que nós vamos ter são chamados nós locais do elemento. Depois nós vamos ver o que são os nós não locais, globais. Mas por enquanto, tendo só o elemento, ele tem dois nós, um deles vai ser o nó 1 e o outro vai ser o nó 2. Alguns programas comerciais eles vão ser designados no manual, nos menus, etc., por letras, I, J, etc., porque o elemento em si ele vai ter, em geral, no máximo 20 ou 30 nós. Né? Então, se torna viável essa denominação por letra quando são os nós locais de elemento. Mas vamos aqui usar o número 1 e 2. Bom, identificado esses números 1 e 2, aí nós vamos construir um sistema local de coordenadas do elemento. Então, a maneira que nós construímos aqui, tem algumas outras, pelo menos mais uma outra, nós vamos colocar a origem desse sistema local de coordenadas no nó 1. Vamos fazer com que o eixo X se estenda do nó 1 ao nó 2. Vamos botar essa barra em cima do X e do Y. Então vai ser um sistema O, X, barra, Y, barra, Z barra, né? Para indicar que é um sistema local. Porque depois, daqui a pouco, nós vamos ter também um sistema global de coordenadas, que também vai ser X, Y e Z. Então, os nós 1 e 2 vão indicar justamente a origem e o sentido do eixo X barra. O eixo Y barra ele vai ser transversal, o Z barra também. Então, vamos dizer, um elemento de um comprimento L. Momentaneamente aqui vamos nos concentrar no elemento que tem uma seção transversal uniforme e um material uniforme. Para o comportamento de barra, basta que a gente leve em conta o módulo de elasticidade, quer dizer, vamos considerar também aqui um problema elástico linear, módulo de elasticidade e a área da seção transversal, também uniforme. Bom, o que nós temos aqui em cada um dos nós globais? Nós podemos ter uma força P1 e uma força P2. Essas forças, do ponto de vista do elemento, elas são forças externas. No entanto, essas forças, se você imagine uma treliça, essas forças aí elas são uma combinação de forças externas, mas principalmente são forças provenientes do resto da estrutura,
daquela parte da estrutura que está montada nesse nó aqui e nesse nó aqui. Então, isso aqui nós vamos chamar de esforços nodais de elementos finitos. É o esforço aplicado no nó 1 e no nó 2. Nesse momento aqui, a gente não sabe o valor desses esforços. O que mais? Nós vamos designar como U1 o deslocamento do nó 1, tudo que é axial, o 2, o deslocamento axial do nó 2. Também, é claro, esses deslocamentos são incógnitos. O que nós vamos fazer aqui vai ser achar um relacionamento entre essas grandezas todas que é a nossa figura. Isto é, para dar qual a relação que tem entre esses esforços aqui, com esses deslocamentos nodais e com as dimensões do elemento. Isso vai ser no final da história, nós vamos chegar nesse relacionamento aí. Vamos considerar que numa seção arbitrária, de coordenada arbitrária x barra, o deslocamento axial seja uma função, seja o valor u barra de x barra. Existe uma função definida nesse intervalo aqui, x barra de 0 até L. Essa função u barra aqui. Bom, essa função u barra, ela é a nossa incógnita. A meta aqui é encontrar. Bom, essa aqui não podemos dizer que seja a solução exata do problema, e a nossa meta é encontrar uma boa aproximação para essa função aqui. Vamos dar uma olhada nessa figurinha aqui. Vamos dizer que a solução exata seja essa curva azul aqui, toda complicada. Uma curva suave, né? É uma função que se chama uma função de dimensão infinita. Geralmente, soluções exatas de equações diferenciais, elas não serão necessariamente uma função, um polinômio, um x, um seno, etc. A ideia é que seria mais ou menos assim, como se eu tivesse feito uma curva à mão livre aqui. Como é que eu teria que fazer para informar para alguém essa curva? Não adianta mandar uma foto. Eu tenho que informar matematicamente. Então, de maneira exata, eu teria que mandar uma tabela de pares ordenados, né? Em que eu desse para cada x o valor da função, para o outro x, o outro valor. Só que em tudo os números reais daqui para cá, que são infinitos. Então, eu precisaria mandar uma tabela, construir uma tabela com infinitos pares ordenados para descrever essa curva da solução exata. É por isso que ela é chamada, então, de uma função de dimensão infinita. Agora, se a gente não busca essa função, nós vamos buscar uma aproximação, a ideia é buscar uma aproximação que se chama num espaço de funções de dimensão finita. Então, por exemplo, se eu resolvo buscar a melhor aproximação dessa curva, buscar a melhor aproximação linear dela, a melhor reta, essa tracejada aqui, por exemplo. Bom, se eu já previamente falei que eu estou buscando a melhor reta, então eu já falei que eu já defini qual é a função. A função é a função de uma reta. O que fica faltando, então, para me descobrir? Só os dois coeficientes da reta. Então, o que para mim antes era um problema em que a incógnita era uma função, agora a incógnita não é mais uma função. Perceberam que isso é uma grande diferença? Eu já disse que a função vai ser aquela. Então, ela não é mais incógnita. O que sobrou de incógnita agora é apenas os valores dos coeficientes daquela função que eu já previamente estabeleci que ia ser. Eu já sei que vai ser uma coisa aproximativa. Vou viver com isso. Então, esse aqui é o processo de discretização do problema. Eu converter um problema de dimensão infinita num problema de dimensão finita. Um problema discretizado, um problema que as incógnitas agora são valores algébricos. Por exemplo, se eu souber o valor da função nesse ponto e naquele, pronto, eu já sei qual é essa reta, correto? Agora, se eu resolvesse achar que eu ia querer uma aproximação quadrática. Bom, quadrática de segundo grau significa que eu preciso achar 3 constantes para descrever aquela parábola, a melhor parábola. Então, digamos esse tracejado aqui.
Seria a melhor parábola de segundo grau. Então, eu vou ter que achar 3 constantes, que são os coeficientes dessa parábola. É isso que o método de elemento finito vai fazer. Ele fornece uma maneira automatizada de se calcular essas constantes. Automatizado é importantíssimo, por quê? Porque sendo automatizável, você consegue programar. Programou, pronto, você só muda os dados. Então, por exemplo, vamos dizer que eu estabeleça, que o que nós estamos fazendo aqui, que eu vou buscar uma aproximação linear para esse deslocamento axial ao longo da barra. Se é linear, ela tem essa cara aqui, né? Uma constante, mais outra constante vezes x. Só que esse formato aqui é aquele formato que a gente aprende desde o ensino fundamental, a vida inteira, você aprende essa forma de representar a equação de uma reta, né? Para nosso caso aqui, não é a maneira mais confortável de tratar do assunto. Já que são 2 constantes, eu preferia, né, e se prefere, representar essa reta em termos desses valores que a função aproximadora assume nos nós do elemento. Então, seria esse valor aqui e esse. Nós vamos chamar, então, de o 1 e o 2. Esse 1 aqui e o 2 ali. Então, para a gente converter a equação linear dessas constantes para os valores nodais, o 1 e o 2, basta que a gente aplique condições de contorno nessa equação. Então, quando x barra igual a 0, você está aqui, você quer que o valor da função seja o 1. Então, x igual a 0, o valor da função é o 1. Então, a função vai ficar a1 mais a2 vezes 0. No outro nó, x igual a L, o deslocamento é o 2, usa a equação, fica isso aqui, a1 mais a2, L. É um sisteminha aqui, essa segunda igualdade forma um sistema de 2 equações, 2 incógnitas, que é facilmente resolvível, e vai produzir essas duas, essa solução aqui. Então, se você pega essas expressões de A1 e A2 e leva para lá, você passa a ter a equação linear em termos agora de o 1 e o 2. Vai ficar assim. E aí é que acontece uma coisa que vocês vão se acostumar. Métodos de elementos finitos, métodos numéricos em geral, métodos computacionais, eles têm uma similaridade muito grande com o mundo das celebridades. A aparência vale muito. Tá? Essa equação aqui, nesse formato, ela não tem ainda, não é boa ainda. Mas se você, por quê? Porque ela está separada daquela maneira tradicional, por potências de x. A potência 0, a potência 1, se fosse quadrado seria um coeficiente vezes a potência 2, etc. Para nós, simplesmente mudando, reordenando isso aí, as coisas vão assumir uma forma muito boa. Então, se a gente reordena isso aqui em termos dos deslocamentos nodais, isto é, coloca tudo que multiplica o 1 e tudo que multiplica o 2, aí vai ficar desse formato aqui. Automaticamente, vai surgir 2 funções lineares aqui, multiplicando o 1 e o 2, de forma natural. Essas funções aqui, elas são uma das bases de elementos finitos. No caso aqui, essa aqui é uma família de funções lineares. Nós vamos ter funções quadráticas, cúbicas, funções em 2 dimensões, em 3 dimensões, etc. Então, por exemplo, qual a cara dessa função ψ1? É essa aqui. A função ψ2 tem essa cara aqui. Ambas são lineares, só que elas têm umas características muito interessantes, que são interessantes para a implementação do método, para a programação, para as deduções de certos teoremas, de certas propriedades. Essas funções, elas inclusive têm nomes, né? E têm nomes muito bem conhecidos. São as chamadas funções de forma, funções de interpolação. Tá? É uma das coisas poderosas do método de elementos finitos, são a identificação clara dessas funções e identificação das propriedades que elas possuem. Então, vou comentar só algumas propriedades que dá para ser vista nessa figura e aqui, que é o seguinte: cada função dessa ela é associada a um certo nó. Então, essa aqui é associada ao nó 1,
essa associada ao nó 2. Cada função dessa, ela vale 1 no nó dela e vale 0 em todos os demais nós do elemento. Então, por exemplo, a função ψ1, ela vale 1 no nó 1. Quer dizer, em x igual a 0, essa função vale 1. X igual a 0, essa função aqui vale 1. No outro nó, já que o elemento só tem 2, x igual a L, o resultado dessa função vale 0. Essa é uma propriedade que, no momento, vocês não vão apreciar muito bem a maravilha que ela produz, mas eu já vou adiantando. Então, vocês vão rever isso aí em situações mais complexas quando vocês fizeram uma disciplina inteira de elementos finitos. Tá? Ou na graduação, ou na pós-graduação. Tá certo? E existem outras propriedades, por exemplo, a soma dessas duas funções em qualquer ponto é igual a 1. O que gera também outras coisas boas depois. Então, dessa maneira, o que acontece? Lembra que nós tínhamos o deslocamento, agora representado. Essa maneira de escrever isso aqui é uma maneira interessante. Veja que as maneiras de enxergar uma mesma coisa são importantes no mundo, na vida, em qualquer situação. Aqui também. A equação é a mesma. Essa aqui, né? Essa aqui, nessa forma, e agora nessa forma aqui. Cada uma delas permite uma certa interpretação e é importante que você às vezes tenha essa visão. Então, nessa forma aqui você pode dizer o seguinte: a função de deslocamento no elemento, ela vai ser uma combinação linear das funções de interpolação. Percebe isso? Que é uma coisa interessante. É uma combinação linear. Outra maneira de ver aqui, qualquer função linear dentro desse intervalo pode ser escrita como uma combinação linear dessas duas funções aqui, que são lineares também. Tá? Então, isso aqui define as características. Vamos passar para a fase seguinte. Se a gente tem uma aproximação para o campo de deslocamentos axiais aqui, em qualquer ponto, em qualquer posição do elemento, aí a gente pode lançar a mão de todo o equacionamento geral de mecânica dos sólidos. Sempre é bom que vocês tenham em mente quais são as equações gerais de mecânica dos sólidos. Basicamente são 15. Por isso que a gente diz que é inviável a solução daquilo num caso geral. Lembra, são 3 equações diferenciais de equilíbrio local, envolvendo as derivadas do tensor-tensão. Você tem 6 relações de deformação e deslocamento, lineares, que nós estamos usando aqui. E tem aquelas 6 relações tensão-deformação, que nós estamos usando aqui a lei de Hooke, triaxial. Então dá 15 equações. Essas 15 equações elas englobam 15 campos incógnitos. Que são quais? 3 componentes de deslocamento. Aqui nós estamos tratando só de um, né? Deslocamento de um certo ponto na direção x. Mas em geral vai ter em y e z, u, v e w. São 3 funções de deslocamento incógnitas. São 6 funções de deformação, 6 componentes do tensor, deformação em cada ponto, e mais 6 componentes do tensor-tensão em cada ponto. Então dá 15 incógnitas também. Aqui nós estamos numa situação que já foi bastante reduzida, que as coisas ficaram limitadas a um deslocamento, uma deformação e uma tensão. Tá? Então, de qualquer forma, aquelas 15 equações do problema geral, elas têm que valer. Aqui vão ficar mais simples, mas a gente pode usá-las. Quando você tem uma aproximação para deslocamento, aí as demais equações seguem um fluxo simples, digamos. Por quê? Se eu for lá nas 6 relações da formação e deslocamento e capturo aquela uma que nos interessa, que é a deformação εx axial, na relação linear é a derivada de u em x. Mas se eu já tenho uma aproximação, uma discretização para u, em termos de valores nodais e das funções de interpolação, é só eu trazer isso aqui para cá. Então vai ficar isso aqui.
Como as funções agora são conhecidas, são as funções de interpolação, é só derivar as funções de interpolação. Derivo ψ1 em x e derivo ψ2 em x. Então, aqui eu passo a ter uma discretização da deformação. Então, a deformação passa a ser obtida de novo por uma combinação linear, não de ψ, mas das derivadas de ψ, que são outras funções também conhecidas. Então, no momento em que, lá na frente, de alguma maneira, eu conseguir identificar o valor nodal dos deslocamentos, o 1 e o 2, eu terei não só o deslocamento em qualquer ponto, mas também a deformação em qualquer ponto. Tá? Agora, vamos para mais equações. Né? Vamos lançar a mão aqui daquela maneira de barra, associar tensão, que é uma tensão média, com o esforço nodal. A relação aqui, a gente vai ter que ser satisfeito o equilíbrio. Então, nós podemos imaginar de fazer um corte aqui numa seção arbitrária S, numa coordenada x barra, e fazemos um diagrama de corpo livre do lado esquerdo. Então, vai ficar algo desse tipo. Então, você vai ter esse esforço nodal aqui, P1 no nó 1, e na seção S, o esforço nodal, que é uma função. Tá? Nós tínhamos já de antes a relação entre a tensão e esforço normal. Isso aqui é um valor médio, né? Esforço normal sobre a área. E da lei de Hooke, uniaxial, sigma e epsilon, em qualquer seção. Agora a gente começa a coletar as coisas. Se a gente elimina essa tensão daqui para cá, nós vamos ter que N sobre A igual a I epsilon. Então, nós chegamos em que o esforço é EA epsilon. Se a gente traz agora a deformação discretizada, que nós tínhamos aqui em cima, certo? Se a gente traz isso, nós trazemos essa discretização da deformação, nós trazemos para cá. Então, com isso, a gente passa a ter uma representação discretizada do esforço. Então, você tem aqui o esforço em termos de novo, dos deslocamentos nodais do elemento. Então, tudo vai ser representado em termos dos deslocamentos nodais do elemento. Nós já estamos aqui no esforço, mas se a gente dividir isso aqui pela área, vai ficar também uma representação das tensões do elemento, também em termos de 1 e o 2. Eu coloquei dois métodos aqui para a gente chegar na matriz de rigidez desse elemento. Primeiro, baseado em métodos de energia, justamente aqueles teorema de Castiliano, que foi o último assunto que nós vimos. Tá? A diferença é que nós exploramos para obter soluções manuais, soluções analíticas daqueles problemas, nós usamos o segundo teorema de Castiliano. Aqui nós vamos usar o primeiro. Tá? O primeiro que tem essa forma geral aqui. Se você tem um corpo, tem uma certa força num certo ponto, essa força se relaciona com as demais através dessa derivada. Quando você tem a derivada parcial da energia de deformação em relação àquela componente de deslocamento que é naquele ponto e colinear com aquele ponto, onde você tem a força. Então, isso aqui que nós vamos usar. Então, para a barra, nós já tínhamos chegado de que a energia de deformação armazenada elasticamente na barra, se ela é de seção EAI, né, material elástico, submetida a uma certa função de esforços normais, então a energia é dada dessa maneira aqui. Você tem apenas que integrar agora ao longo do comprimento daquela barra. Então nós vamos aplicar isso aqui ao elemento finito de barra. O que nós vamos fazer? Nós temos que ir lá atrás e buscar a expressão do esforço normal, já discretizada em termos das funções de interpolação e dos deslocamentos nodais do elemento. Então está aqui a função do esforço em qualquer ponto. Se a gente leva isso aqui para dentro, faz o quadrado, né? Vai ficar esse quadrado aqui, e
Em seguida, a gente já pode passar para aplicar o teorema de Castiliano. Como que nós vamos fazer? Nós temos dois nós, duas forças, P1, P2, dois deslocamentos, o 1 e o 2. Então, nós podemos escrever essas duas equações aqui pelo teorema. Isto é, a força P1 se relaciona com o 1, dessa forma, P2 com o 2. Isso nós vamos obter diferenciando essa expressão aqui, em termos de 1 e em termos de 2. Como é que fica isso quando a gente abre? Quando a gente for abrir isso, vai ficar assim. Ó. Lembra que nós temos que isso aqui é ao quadrado. Né? Tem isso aqui ao quadrado. Então, é aquele processo que nós já usamos antes. A gente troca a ordem da integral com a derivada. Então, primeiro a gente deriva e depois integra. Então, quando a gente vem aqui, vou derivar em termos de 1, eu vou ter a integral da derivada desse quadrado. Então, vai ser 2 vezes coxete, vezes a derivada disso aqui, o 1, que vai dar psi1 em x. Que é esse psi1 em x aqui, vezes o coxete. Esse 2 aqui, então, vai cancelar com esse, e ele sumiu aqui. Coloquei esse a fora da integral, só para considerar, aqui simplificar a história, considerar que seja uniforme, né? E a mesma coisa se faz derivando em relação ao 2. Então vai ficar a derivada de psi2 em x, que é esse termo aqui. Certo? Agora, o que a gente pode fazer é reordenar novamente isso. Primeiro, a gente distribui essa integral nessa soma e tira o que é constante da integral. Então, isso aqui é valor nodal, ele vai fora da integral. Então, vai ficar dessa maneira. Vai ficar essa primeira integral aqui, que vai envolver apenas psi1 e psi1, que é essa, vezes o 1. Esse 1 aqui fica fora da integral. Aqui vai ficar o 2 de fora. O 2 de fora aqui, e esse termo aqui é o que multiplica psi1 vezes psi2. Aqui também vai ter o 1, o 2. Então, você vai ter um sistema agora de duas equações dessa maneira. Essas integrais, elas não são incógnitas. Lembra? Isso aqui é uma função definida, aquelas funções lineares. Isso aqui é dado do problema. Então, de qualquer forma, você pode reordenar essas duas equações em forma matricial. Vai ficar assim, um vetor de esforço, nodais do elemento, um vetor de deslocamentos nodais do elemento, e aqui uma matriz. Uma matriz, no caso, 2 por 2. Tá? De forma mais compacta, vai ficar isso aqui, K1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, e mais compacta ainda fica isso, P barra igual a K barra ou barra. Um sisteminha algébrico de ordem 2. Cada uma dessas coisas, elas têm nomes, têm propriedades, têm muita coisa. Eu já comentei aqui, isso aqui é o vetor de esforços nodais do elemento, o vetor de deslocamentos, esse aqui é a matriz de rigidez do elemento. Ok. Essa matriz, essa expressão aqui, ou essa, elas têm uma característica que elas representam o equilíbrio do elemento. O equilíbrio entre os esforços, que são, digamos, externos ao elemento, e as forças internas no elemento, que está associado ao campo de tensões. Então, isso aqui, esse produto aqui é uma força interna, isso aqui é uma força externa ao elemento. Então, isso aqui é uma equação de equilíbrio, discretizada. Tá? Outra coisa, essa matriz de rigidez, bom, ela representa a característica de rigidez do elemento, como propriedade intrínseca dele, como se fosse a massa dele, ou o volume dele. Então você tem a rigidez do elemento, é uma propriedade dele, que envolve não só o material, isso você vê claramente aqui, envolve não só o material, mas envolve as dimensões do elemento, envolve a seção transversal e o comprimento dele. Tá? Então, não é uma rigidez de material, que seria o modo de elasticidade. Isso é uma rigidez estrutural, do componente. Envolve a sua geometria também, sua forma. O que mais? Essa matriz de rigidez aqui, ela é simétrica.
Essa é uma característica muito boa do método de elementos finitos. Como é que se vê que ela é simétrica? Basta você olhar aqui, por exemplo, todas as definições. Vamos ver esse termo e esse. Psi1, Psi2. Psi2, Psi1. Obviamente é simétrica. E isso vai acontecer mesmo em elementos mais complexos, elementos com 3, com 5, 10, 20 nós, vai produzir uma matriz sempre simétrica. Tá? Essa é a característica do método. Bom, aqui, como tudo é muito simples, a gente consegue fazer a integração analítica da rigidez. Se a gente pega cada um dos três termos, já que é simétrico, basta pegar 3, né? 1, 2 igual a 2, 1. Então, se a gente pega 1, 1 aqui, é só pegar a função de interpolação, a psi1, deriva, que vai dar isso aqui, vai dar esse produto, que no caso aqui, inclusive, é uma constante, integra, tarará, você vai encontrar isso. Se você pegar aqui o K12, vai ser psi1, psi2, que vai ser, derivando isso aqui, você vai obter esse termo e esse. Simplifica, integra, simplifica, vai obter isso e assim por diante. Então, no fim, você vai chegar numa matriz que é ultra simples, que é isso aqui. A matriz de rigidez do elemento em relação ao seu sistema local de coordenadas. E aí, a expressão do equilíbrio do elemento fica nessa forma aqui. Por enquanto, eu vou comentar isso mais na próxima aula, essa forma aqui, ela não tem, nesse momento, uma utilização imediata, prática. Eu não consigo usar isso aí para fazer meus cálculos. Essa matriz aqui é singular. Basta olhar para a cara dela para você ver, né, que uma linha é igual a outra, ou uma coluna é igual a outra, multiplicando por -1. Então é uma matriz realmente singular. Por que ela é singular? Porque ela representa a rigidez do elemento. Então nós não falamos até agora como é que esse elemento está vinculado. Então esse sistema aí representa como se fosse uma barra flutuando no espaço. Se eu aplicar duas forças nas extremidades, se essas forças estiverem em equilíbrio, o elemento está em equilíbrio, mas não impede de ele estar andando. Então eu não consigo tirar uma solução única desse sistema algébrico. Para isso eu precisaria colocar alguma condição de contorno que vinculasse, por exemplo, se eu fixasse uma das extremidades do elemento, aí eu conseguiria aplicar uma força na outra. Aí eu teria que fazer uma outra operação que a gente vai ver com mais detalhe. Eu teria que modificar esse sistema para fazer com que ele passasse a representar o sistema vinculado. O sistema vinculado ele tem outra rigidez que é diferente desse sistema em que a barra está desvinculada. Tá? Então, fisicamente, esse é o motivo. Matematicamente, é porque aquela matriz é singular. Tá certo? Mas, de qualquer forma, a partir dessa matriz aí que a gente vai continuar construindo as coisas. Isso nós vamos continuar na próxima aula. Certo?